Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é Louis de Ségur de Charbonnier. Ele é o chairman da Enseada, o family office da família dos fundadores da Sul América. Louis, tudo bem? Boa tarde, Ralph. Muito obrigado pelo convite. Louis, eu tenho que te confessar, eu fiquei aqui ensaiando falar seu nome correto. Eu acertei, falei Perfeito. Muito errado. Ah, tá perfeito. Você é um gentleman. Louis, mas antes da gente começar a nossa conversa, eu tenho que dar alguns recadinhos aqui para você. O primeiro deles, você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. No YouTube, aproveita para seguir o nosso canal e ativa as notificações, porque se você ativar as notificações, toda vez que tiver um programa, você vai receber essa notificação avisando do programa novo. E por fim, você também pode ouvir esse programa pelo seu tocador preferido de podcasts. Escolhe o seu tocador preferido e segue a gente. E Louis, vamos começar pelo começo. Me conta então como começou a Enseada. Enseada surgiu quando eu já tinha meus 20 e poucos anos, onde eu buscava soluções e maneiras de atender a minha família, tendo em vista a complexidade patrimonial, organizacional e de toda a dinâmica familiar, como agregar valor e apoiar a família. E aos poucos eu fui trazendo alguns elementos com sugestões, pensamentos, que foram devagarzinho sendo aceitos. Só chegou uma hora que eu precisava ter mais processo, estrutura e profissionais para me acompanhar. Foi quando me tornei sócio de um multifamily office que se chamava Bauman Investments. Isso já era 2006. Foi um family office incrível da qual eu fiz parte, com realmente profissionais de primeira linha. E depois, em 2012, a gente vendeu para a GPS, que há pouco tempo atrás, depois vendi para o Julius Beck, virou BTG e tudo mais. E quando chega 2012, a GPS nos compra e ela queria exclusivamente a área de gestão patrimonial. Todo o resto ela não queria. Concierge, advogado, planejamento, ela não queria. E nisso, então, a Baum é adquirida pela GPS. Todos os demais profissionais não acompanham essa nova jornada. Eu, inclusive, preferi também não acompanhar a jornada por questões pessoais. Achei que era melhor eu buscar novos desafios com um time que eu já conhecia há muito tempo. Aí, em 2012, nasce a Enseada, na base com 3 advogados oriundos do BMA. Né? Eu brinco que eu tenho, acho que, algum karma com o BMA, porque a família sempre esteve muito próxima, o pessoal lá é incrível, sempre nos apoiou nos momentos mais desafiadores na jornada da nossa companhia e tudo mais. E aí nasce a Enseada, justamente, então ela já tinha, não 2, 3 anos, ela já tinha uma jornada longa. E pouco tempo depois, em 2015, eu me mudo para Londres, onde eu entendi que era importante para a família ter uma plataforma global de investimentos. Né? Porque Londres, você tem 4 praças globais para pensar no mercado financeiro. Nova York, Londres, Singapura e Hong Kong. Aí eu entendi que Londres fazia mais sentido do lado pessoal, né? Eu tenho descendência europeia, então eu queria estar perto também de outros membros da família e também ter uma dinâmica familiar mais europeia. E assim foi feito, montei lá o time também na Inglaterra, um time assim muito bacana, um pessoal que me acompanha desde então. E, inclusive, é muito interessante, né, que eu brinco que no escritório de Londres tem até inglês. Você tem italiano, filipino, libanês, que mais que tem? O inglês, um brasileiro, italiano, porque isso é Londres, né? É tipo uma Premier League, onde até jogador inglês joga no campeonato também. Que Londres é uma cidade incrível para você ter gente do mundo inteiro. Claro, depois do Brexit, muita gente foi embora, depois você teve problemas agora de nome que acabou, muita gente foi embora, mas segue uma cidade internacional, global, e assim foi feito. E agora, recentemente, voltei a morar no Brasil, sendo que nesse tempo todo eu sempre fiquei lá e cá. Eu brinco que eu morava também em Guarulhos ou Heathrow, que eu sempre ficava. Sim. Então é um pouco isso. Ô Luiz, me conta, acho que vale a pena você gastar alguns minutinhos me contando a origem da sua família, que é uma família centenária. A família se estabeleceu no Brasil em 1892, quando o fundador da Sul América, avô do meu bisavô, resolve desenvolver as atividades de uma empresa de seguro de vida chamada New York Life Insurance Company, uma empresa americana de seguro de vida. E lá ele começou a empresa, foi trabalhando. Chega em 1895, baixa-se um decreto onde as empresas internacionais não poderiam remeter para suas matrizes
qualquer lucro, recurso, qualquer coisa. Tinha que manter no Brasil, que era Brasil recém-república, né? Precisava compor uma poupança nacional. Um modelo como o Chile fez na década de 60, 70, ter que segurar os recursos. Dito isso, na época, o Dom Joaquim resolve, olha, não faz sentido você ter uma operação onde não dá para remeter os recursos, como é que funciona e tal. E aí os americanos falaram, fecha a empresa. Só que ele falou, poxa, eu tenho cliente, portfólio, uma credibilidade, eu vou ficar. Ele fez algum acerto com os americanos, de tal sorte que ele, ato contínuo, funda a Sul América, com um time que trabalhava com ele nessa empresa americana, e assim foi desenvolvendo a Sul América. E aí, de 1895 para cá, é um período curto, né? De muita resiliência, visão de longo prazo e também muito pioneirismo, né? A Sul América foi pioneira numa série de coisas. Na capitalização, foi meu bisavô que trouxe para o Brasil, do Antônio Larragoide, e depois uma série de empreendimentos imobiliários, Jardim Sulacap, feito na década de 40, na Baixada do Rio de Janeiro. Foi depois uma série de eventos até de arte, a família sempre foi muito envolvida. Das primeiras exposições itinerantes de arte moderna no Brasil era da coleção da Sul América. Enfim, uma série de iniciativas pioneiras no Brasil. Depois o Hospital Larragoide, que é o hospital que fica na Lagoa até hoje, que na década de 50 foi feito. E assim, inclusive, foi doado para o Estado e município do Rio de Janeiro. Família sempre numa visão de longo prazo, apoiando também, seja a cultura, sejam também as pessoas, nas suas necessidades. E, claro, sempre se reinventando. E, há pouco tempo atrás, a família tomou a decisão de se unir ao Grupo Redditor, e assim foi feito, uma operação incrível com um pessoal de primeira linha, e a Sul América hoje segue sendo coordenada por uma outra gestão, da qual eu tenho muito orgulho e parabenizo. E no Enseada, que tipo de classes de ativos vocês investem? Então, Ralph, Enseada, como tem 20 anos, né, a gente já vem construindo devagarzinho esse portfólio, principalmente com a pegada de diversificação e gestão de risco. Como a família tem historicamente uma posição no Brasil importante, eu precisava diversificar isso em moedas, setores e tudo mais para sair um pouco do risco concentrado em Brasil. E assim foi feito ao longo do tempo. Né? Como eu falei, Londres me permitiu, de fato, olhar de uma forma mais global as possibilidades e aí começar a entrar mais na Ásia, nos Estados Unidos, Europa, evidentemente, e em ativos mais ilíquidos. Aí pode ser private equity, venture capital, o nome, enfim, tanto faz. Mas é o conceito de iliquidez com uma visão de longo prazo. Como family office, de fato, é para, né, eu brinco por todo e sempre, por várias gerações, o nosso desafio é encontrar os fundos adequados, com boa reputação, boa gestão, e fazendo as coisas direito, evidentemente, com uma visão de longo prazo. Então, a gente procura ter ativos ilíquidos que gerem bons resultados ao longo do tempo. E, claro, você também tem que ter uma gestão do caixa para o dia a dia, para fazer sentido conforme as demandas familiares. Isso no Brasil e fora do Brasil? Grande parte é fora do Brasil, para falar a verdade. Grande parte. Então. Isso. Ao longo do tempo, eu fui pegando o que a gente tinha de liquidez para poder diversificar fora do Brasil. Uma coisa que me chama a atenção na sua estratégia é que, como um family office, quer dizer, além de diversificar os investimentos, o que é normal num family office, aqui no Brasil você faz investimentos diretos em algumas startups. Por que essa estratégia? Perfeito, Ralph. Aqui no Brasil a gente tem uma vantagem competitiva. Eu sei com quem eu não quero fazer negócio, né? Então, no Brasil, eu consigo ter uma relação mais próxima com empreendedores. Fora do Brasil, é muito mais difícil. Tem menos histórico de relação com as pessoas e alguns ecossistemas. Dito isso, fora a gente procura sempre via fundo, né? A gente não tem nenhuma operação direta, exceto uma companhia de vinho que temos em Portugal, depois eu posso te explicar. E no Brasil a gente também faz tudo via fundo, mas os fundos te oferecem co-investimento, o que permite se aproximar de algumas investidas e criar relações com alguns empreendedores e aí fazer coisas diretas e já estando em alguns fundos. Todavia, como eu estava comentando, a gente já conhece muita gente. E aí é natural eu ter um pouco mais de proximidade com o setor de saúde, porque é onde eu sei fazer pergunta, onde eu conheço uma série de agentes, pessoas que às vezes até passaram pela nossa companhia, ou pessoas que eu conheci ao longo do tempo pela minha jornada de Sul América, e aí você acaba acompanhando essas pessoas ao longo do tempo
e procura, inclusive, entender o que elas estão fazendo, o que não funcionou, funcionou e tudo mais. E aí uma coisa leva a outra. Dito isso, você acaba tendo empresas que hoje a gente investe, se quiser posso citar alguns exemplos, de pessoas que a gente acompanhou muito bem e falou, poxa, essa pessoa é boa, a tese tem propósito, tem algum impacto social, dependendo como for, que isso é importante também, e tudo mais. Ou seja, no Brasil, a proximidade local permite esse tipo de situação com o desafio da governança, que para mim é um ponto-chave. Como controlar e acompanhar. Isso é um grande desafio para um family office que, em tese, não deveria fazer nada direto, exceto quando a gente tem algumas relações próximas. Mas você tem uma estrutura para fazer essa análise ou é muito da sua relação pessoal? Graças a Deus eu tenho um time excelente que me apoia para poder analisar, conversar com cada pessoa, comparar o que é dito e quiçá, chamar elementos de fora para ver se o que a nossa tese faz sentido. Você faz investimentos sozinhos ou sempre são com investimentos com fundos locais? A gente, vamos lá, raros são os sozinhos, muito raro, por uma questão de concentração de risco, habitualmente com outras pessoas. Ô Luiz, você também comentou que, por ser do setor de saúde, seguro, você acaba investindo nesse tipo de empresas. Mas é a tese que você segue ou é só por conhecer mais o setor? É a vantagem de conhecer mais o setor, Ralf, que permite justamente, estar mais perto do empreendedor e saber fazer a pergunta certa e ter uma leitura mais profunda de eventuais riscos, né? Então, acaba sendo uma tese natural, porém a gente também olha outras coisas, porque senão você acaba concentrando muito risco numa tese só, seja imobiliário, seja, por exemplo, o agro. Agro é uma coisa que a gente tem estudado muito, ainda não fiz nada, mas tem estudado muito porque é o quê? O famoso DNA Brasil. O que o Brasil tem de bom? Agro, educação, saúde, imobiliário. Isso tem que ser visto. Porque na nossa tese de investimento, o que faz sentido no Brasil é economia real. Nada além disso, e mesmo assim um percentual menor das nossas alocações. Quantas startups você tem diretas no seu portfólio? Mais de 20. Mais de 20 startups? Isso Bastante. desde quando você começou a investir? Uns 6, 7 anos. Devagarzinho. Me ilustra aí alguns exemplos Você aí tem do seu portfólio que você investiu. Perfeito. Tem uma que foi até recente, fazem 2 anos, a chamar Saúde Trevo, que é uma plataforma de exame laboratorial com um time assim, muito especializado, que dá acesso a pessoas que não conseguem pagar por um plano de saúde. Então, é um público mais C e D. Então, acho que tem uma questão também de poder investir em companhias que dão acesso a uma camada da população que não teve o mesmo privilégio que outras pessoas tiveram. Tem também, por exemplo, a Genial Care, uma empresa incrível, que ela estava na plataforma do Atlântico, que é um fundo lá do Julinho Vasconcelos, que acho que você conhece bem. Sim. E que ele justamente o tratamento de autismo. Então, tem um mercado muito forte. A própria ANS agora botou no hall que isso tem que ser atendido. E você tem uma série de famílias que tem uma demanda importante nesse sentido. Uma outra empresa, Soulup, é uma empresa de um aplicativo de astrologia que visa mental health. E essa empresa brasileira tem relações com a Inglaterra, Estados Unidos, já está em 180 países, já tem mais de 50 mil downloads e gerando uma força motora muito grande em volta disso. Você tem a Isa Saúde, lá do Fernandinho Pares, uma empresa de home care que eu acompanho desde 2020. Eu não faturava um pouquinho, desde a Sul-América eu vou acompanhando, está indo para uma série B agora, se Deus quiser vai dar certo, já levantando 25 milhões de dólares, assim, está indo super bem, com um faturamento passando dos 100 milhões, com consistência. Você tem a SAMI Saúde, né? Aí um pouco mais do meu DNA, plano de saúde, lá o Vitor e o Gui fazendo um trabalho incrível, gestão de sinistro muito bem feita, aumentando a base de segurados, novos produtos, uma reserva técnica bem controlada, com um time muito bom, funcionando. Você tem a Horus, lá do João Renault e do Pedro Batista, lá, que também tem uma base de LP muito bacana. O pessoal falando com AI, e isso é uma coisa muito importante. Para onde vai o AI? Então vamos falar de AI para cá, para lá. Mas quem está fazendo isso de verdade? Né? Quem está, de fato, desenvolvendo isso de uma forma com consistência, boa tecnologia e que seja aplicável? Poxa, Horus, está incrível esse trabalho. Tem, como sempre, Hashdex, como não comentar. Aí é criptomoeda, aí sai um pouquinho do setor que você tem conforto. Mas aí, perfeitamente, só que aí entra numa pessoa que tem um pouquinho de proximidade, que é o Marcelo Sampaio, Sim. né? E que justamente faz um trabalho incrível, foi um visionário, corajoso, não teria como não acompanhá-lo por questões pessoais, e aí vem se desenvolvendo de uma forma incrível, né? E tantas outras que eu posso ficar aqui lembrando. Então, eu falei de várias coisas que não necessariamente conversam entre si, mas que às vezes no ecossistema um pode atender a outra.
Isso tem muito valor, né? Como criar um ecossistema que uma pode ser a solução de um é problema do outro e vice-versa, e pode trazer um ciclo virtuoso. Luiz, são 7 anos aproximadamente de investimentos diretos, que em Venture Capital não é nada. Você fala de investimentos até de 10 anos. Sim. Já teve alguma saída? Já. A própria Hasdex, quando ela fez uma série A, eu reduzi bastante minha posição, porque ela valorizou 8 vezes. Então, não tenho a mínima ideia se na próxima série B vai ser mais 8. Então, é a história da gestão de risco, não dá para ter ambição desenfreada. Então, uma parte a gente realizou para justamente permitir fazer novos investimentos em outros setores, né, para poder gerar um compound interessante. Então, a Hasdex é um bom exemplo, onde eu diminui a posição. Você também tem vários fundos. Aí, se você quiser entrar em fundos de VC, próprio da Advent, ou Pincus, ou outros afora, que a gente saiu com resultados bem bacanas. Aí entra numa outra característica do seu investimento, que é ser um LP de fundos, Isso. ou de Private Equity ou de Venture Capital. Isso é uma parte importante da sua estratégia? É a maior parte da estratégia. A maior parte está alocada nesses fundos. Porque, no fundo, a menor parte é o direto. Né? Tá. Peguei um exemplo agora, mas esse é a menor parte, é uma parte pequena. O de verdade mesmo são os fundos. Hoje você investe em que fundos que você pode citar que você é um LP relevante ou importante? Pode ser a Advent, pode ser o fundo de tech deles. O fundo global deles. O fundo global deles. Isso. Ou você tem a Pincus, tem um fundo muito bacana, o General Atlantic, ou a Bain. Você tem algumas placas importantes. Então, acho que como family office, a gente também tem a responsabilidade de escolher placas importantes, que têm um histórico importante. Por quê? Gestão de risco. Isso tudo é arriscado. Então, você pega uma época de 2020, 2021, 2022, são vintage que foram complicados. Quem entrou ali, né, está sofrendo um pouquinho ainda, claro, ainda tem tempo para realizar, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto é que a gente vai investindo sempre paulatinamente para pegar vintage diferentes. Várias safras. Várias safras. A estratégia correta de se investir nessa classe de ativos. Com calma, aí você recicla o dinheiro, na hora que vem de um lado, você bota do outro, com calma, visão de longo prazo. A família tem sempre a orientação de vamos devagar, com consistência, e devagar no sentido com cuidado, né? Devagar parando. Sim. Muito pelo contrário, até que eu estou longe de ser um cara devagar. Mas é no sentido de fazer as coisas com calma, paulatinamente e com responsabilidade. E vocês investem em VCs aqui no Brasil? Brasil muito pouco, porque eu acho que a indústria de VC eu gosto muito, tenho uma série de amigos, inclusive, no setor. Você pega lá o que o Ricardo falou do Spectra, na indústria de VC. O Ricardo Kenneth, né? Kenneth, a gente investiu no Spectra, inclusive. Que é um fundo muito bacana, a gente gosta muito dele, do Renato e do time deles. É difícil o mercado de VC no Brasil, né? Assim, é um mercado pequeno, que é um mercado comprador disso, depois para a saída. Então, a gente tem até alguns investimentos, tipo a Vox, a gente está lá, o pessoal é muito bom, mas aí são valores menores, com mais cuidado. Acho que a vantagem de você, às vezes, entrar num fundo de VC no Brasil é poder acompanhar o que está acontecendo, mas em valores menores. Aí eu prefiro botar um pouco menos para acompanhar e, quiçá, acompanhar com investimentos. E você também, quando faz um investimento direto aqui nas startups brasileiras, o teu cheque é um cheque seed para seed? Qual que é mais ou menos o tamanho desse cheque? E o que você olha na hora de investir no empreendedor, além do setor que você conhece? Vamos lá, você tem que entender a experiência da pessoa. A pessoa inexperiente já viveu isso? E a primeira pergunta que eu faço, cara, é legal, me conta o que deu errado. Só fala que deu certo é a coisa mais fácil do mundo. Aí o pessoal conta um monte de mentira. Me fala o que deu errado, o que você aprendeu com isso? Eu já errei muito. E olhando meio copo cheio, isso é ótimo. Você aprende muito quando você erra. Claro, depois você errar de novo, aí não é mais errar, tem outro nome. É burrice. Então, assim, como é que você aprende com isso? E aí eu entendo a importância de poder sentar com empreendedores, olhar a jornada deles, claro, fazer a due diligence para ver se aquilo que está sendo dito bate de verdade, conversar com outros LPs também, ou pessoas que já investiram com eles, de tal maneira a poder mitigar qualquer risco, que mesmo assim pode dar errado e vários darão errado. Não adianta ter ilusão. Sim. Então, e justamente é importante diversificar em cheques menores para poder, né, segurar um pouco o tamanho do problema. E a gente costuma, inclusive, Ralf, quando a gente se compromete a fazer um investimento direto, a deploy o capital ao longo do tempo com KPIs bem estabelecidos. Se não bater, não adianta vir explicar. Tudo tem justificativa. Só que não tem, combinado é combinado e está tudo certo. E assim funciona. Já teve uma série de empresas que a gente investiu, o KPI não foi atendido, desculpa, não vai rolar. Mas a empresa vai morrer. Não tem o que fazer.
Não tem como. A gente tem que seguir isso para ser realmente muito diligente, com responsabilidade, porque, poxa, eu tenho que lidar depois, prestar relatório aqui de direito do que aconteceu ou não. E é uma questão de responsabilidade fiduciária, moral e legal, inclusive. E moral e família ainda mais, né? Sim. E o cheque no investimento direto é de que ordem? Pode ser de 500 mil a 10 milhões, mas tudo depende. Reais ou dólares? Reais. Tô falando de reais no Brasil. 500 mil reais a 10 milhões de reais. Isso. Mas olhando em Brasil é isso. E, de novo, vamos entender quem é o empreendedor, experiência dele. Depois, se essa empresa faz sentido o que ela está fazendo, tamanho de mercado. O cara está fazendo, mas tem mercado, de fato? Tem comprador para isso? Por que ninguém fez até agora? Né? Esse negócio de receita da pólvora, tudo... Deixa eu entender, alguém já tentou? Por que não funcionou? Tem que olhar isso tudo com muito cuidado, porque vários empreendedores acreditam que eles têm a receita mágica para tudo e a experiência mostra que não é bem assim. Se alguém não fez, talvez algum motivo tem. E se de fato aquela pessoa tem um borogodó específico, vamos a fundo, porque, né, é um pouco atípico esse tipo de situação. Agora, uma coisa curiosa, você comentando como você investe, é cabeça de VC. Você vai olhar o tamanho do mercado, você vai olhar o empreendedor, essas coisas. Mas tem uma diferença em relação ao Venture Capital. Você não tem um fundo. Então, você não tem prazo para sair? Vamos lá. Tem, porque você tem um custo de oportunidade, né? Eu não posso ficar segurando aquele capital há muito tempo, porque se ele não retorna ao longo do tempo, eu estou perdendo dinheiro, né? Eu estou deixando de investir em outra coisa. Então, se a gente bota um capital e sente que dá para ter alguma saída ao longo do tempo, mesmo que não seja uma grande valorização, vale a pena reduzir por em prol da gestão de risco, como eu falei com a Resdex, que mesmo que seja uma empresa incrível, eu tive uma oportunidade, diminui. Porque assim, eu não tenho a mínima ideia quando vai ser a próxima e em condições. Você pega, por exemplo, infelizmente teve o chamado inverno de cripto durante 2, 3 anos, qualquer coisa assim. Agora voltou. Mas vai que continuou muito tempo. Então eu preciso dosar isso com cuidado para poder realocar esse capital em outra coisa, também diversificando e protegendo o meu colchão se aquele não voltar, o outro dinheiro segurou, entendeu? Então, ou seja, tem que ter muito cuidado nisso. E não dá para ter paixonite, não dá para ficar achando que é tudo maravilhoso, tem que ser muito, muito cuidadoso. Você tem um prazo médio de quanto você fica ou depende de investimento a investimento? Depende dos fundos, né? É o fundo que decide, evidentemente. Fundo, você não tem como... Mas vamos lá, 3 a 7 anos, se quiser colocar. Mais do que isso, assim, tá esquisito. Por que depois de 7 anos não saiu nada? Aí tem que entender o porquê que não gerou a liquidez. Aí você tem um problema de, alguma coisa a gente não acompanhou aqui, ou então o negócio é absolutamente fora da curva, mas isso nunca aconteceu. Historicamente, 3 a 7, para não falar 6. E os seus investimentos internacionais? Você disse que a maior parte dos recursos estão alocados internacionalmente. Qual que é a diferença dos investimentos que você faz aqui no Brasil para esses investimentos internacionais? Não, perfeito. São mais líquidos lá, mais líquidos... A nossa liquidez é fora, por justamente ser um mercado muito maior. Pega o mercado de hedge fund, é muito maior lá fora. O multimercado aqui, que é o hedge fund, muitas vezes ele acaba comprando a mesma coisa, né? Quantos fundos, quando você desce a detalhe, você fala, peraí, mas está comprando a mesma coisa? Então você está botando o mesmo risco 2 vezes? No mercado menor, não faz sentido. E a gente já tem uma alocação expressiva aqui, né? Sul-América, ou enfim, Redditor. Então você acaba tendo que diversificar. Então você pega o mercado americano de hedge fund e tudo mais, ele é gigante. E você aí tem que ter a diligência de ter certeza, por mais que o hedge fund seja um black box, todo mundo sabe disso, mas se as casas não estão se sobrepondo a uma a outra. E aí você tem que se juntar a instituições de primeira linha que possam te oferecer produtos conforme nosso IPS. Então, respondendo a tua pergunta, fora são cheques evidentemente maiores, uma visão mais de longo prazo, porque é um mercado muito maior. Olha o tamanho do mercado americano, mercado asiático, europeu, é gigante. Nem que seja pelo... Né, você bota em real, já qualquer conta é muito maior. Então, a gente procura justamente diversificar ao máximo em função de setor, moeda, países, para dar um equilíbrio adequado no longo prazo. Curto prazo não quer dizer nada. Tem que, de fato, olhar com uma perspectiva de 10, 15, 20 anos para frente. Tem investimento em real estate? No Brasil, sim. No Brasil, a gente tem alguns parceiros que a gente tem feito um bom trabalho de incorporação e tem funcionado muito bem. Você comentou que tem uma vinícola em Portugal também? Sim. Aí é uma coisa diferente, foi uma coisa exclusivamente minha, porque eu achava que tinha muito risco. Não era investimento da Enseada? Não, a Enseada, sim, ela que controla e tudo mais, mas não é da minha família. Entendi. Porque eu achava que tinha muito risco
E eu não fiquei confortável em trazer esse risco. Acho que havia um conflito de interesse entre apresentar uma coisa que eu entendia muito bom, mas com muito risco. Eu falei, não, eu tomo esse risco para mim. Por quê? Meu time, há uns anos atrás, falou, Luiz, vamos investir na Península Ibérica. Isso foi 2013, 2014. Falei, mas por quê? Preços depreciados, a crise trouxe muita oportunidade. Falei, sim, mas a gente não tem nada naquela região e eu não conheço nada ali. Estou preocupado que a gente pode olhar. Resumindo um pouquinho, Portugal, olhamos, quando Portugal ainda não estava no radar, isso foi 2013, 2014, justamente, e apareceram uma série de oportunidades. Então, a gente encontrou, no balanço dos bancos, uma série de ativos que o banco tomava como colateral, a pessoa não pagava, aquilo ficava no balanço dos bancos. E o banco tinha um problema. O que ele faz com isso? O banco não quer ficar com aquele ativo. Bom, uma série de ativos a gente olhou, assim, umas 70, 80 iniciativas em Portugal. Aí apareceu a situação do vinho. Aí eu fiquei receoso. Falei, gente, isso não vai ficar egotrip. Chateau Ralph, Chateau Louis, cara, na boa, bobagem. Ele falou, não, cara, vamos lá, que a gente pode comprar ativos depreciados e aí você tem a terra que acaba sendo um hedge natural. E o meu time tinha razão. Então, eu não tenho mérito nenhum. É mérito do meu time, que é um time, inclusive, que eu tenho muito orgulho. A pessoa falou, Luiz, vamos lá, vamos botar ficha aqui em Portugal, comprar algumas propriedades, marcas, e vamos recuperar. Então, a gente fez uma coisa, por isso que eu falei, muito arriscada. Pegamos uma série de operações quebradas, com uma dívida enormes, que hoje, passado 2014, 2015 para cá, o EBITDA é positivo, todas as dívidas estão equilibradas, temos uma produção importante de vinhos que estão sendo exportados mundo afora. Então, parabéns ao time, fez um trabalho sensacional. E agora a família poderia até oferecer, mas eu estou conflitado, eu não posso. Qual que é o nome? Chama Grupo Ségur Estates. Por que Ségur? Porque a minha família de Ségur, francesa, lá no século XVIII, produzia vinho. Então, o pessoal entendeu que tinha um valor comercial poder trazer de novo essa relação da família Ségur com vinho em Portugal. Isso que eu ia comentar, você estava resgatando uma tradição familiar também. Perfeitamente. Que era tinha uma região em Bordeaux. Bordeaux é uma região de vinho tradicional francesa, na qual um antepassado meu produzia vinhos de primeira qualidade e depois teve alguns problemas com a Revolução, tudo mais, aquilo ficou para a posteridade. E aí, dito isso, na hora de montar a companhia vinícola, a pessoa falou, faz todo sentido, ajuda muito no speech de venda, trazer e tudo mais. E assim foi feito. O pessoal tinha razão, a gente exporta hoje para acho que uns 30, 35 países, não me lembro muito bem, mais de 10 milhões de garrafas mundo afora. O Brasil é um player importante e é um investimento que hoje, passado assim, tivemos momentos muito difíceis, principalmente no Covid, foi complicado. Agora o EBITDA é positivo, tudo equilibrado e inclusive enxugamos uma série de propriedades que não fazia sentido ter propriedade. A terra se valorizou, vendeu, então assim, funcionou. Agora fica o desafio de qual será o próximo passo para poder desenvolver esse negócio. Luiz, vamos falar um pouquinho do mercado. Você já até comentou rapidamente 2021, pandemia, que foi ruim, foi um dos piores momentos da história do século XXI, mas que nesse momento teve uma liquidez gigantesca e com isso, investir em startups, fazer investimentos, assim, foi um momento de muita liquidez e de valuations estratosféricos. Isso veio o inverno das startups, e a gente está agora em 25. Se equilibrou? Hoje está mais racional investir? Perfeitamente. Acho que agora dá para ter uma conversa mais normal. Quando você pega nessa época, o pessoal botando qualquer valuation, sem qualquer critério, eu não entendia, tá? Ou a falta de conhecimento meu, admito, pode ser, ou o pessoal estava completamente fora da realidade. Então, você pega agora, você tem uma série de oportunidades com preços menores. Eu vi uma série de rodadas, a série A e B, a preços lá de trás, com empresas com faturamento maior. Então, eu falei, bom, faz algum sentido. Profissionais no mercado hoje disponíveis com remunerações bem mais razoáveis. E eu enxergo hoje com muita oportunidade, sim. Acho que, inclusive, a gente está numa época, desde 2024, 2025, com uma série de oportunidades para quem teve algum cuidado nesse momento de 20, 21, qualquer coisa assim, para cá. Então, do nosso lado para a Enseada, é um bom momento para olhar com cuidado, parcimônia. Pessoas que vivenciaram momentos de euforia, aprenderam com isso e agora estão com o pé, em tese, mais razoável. Como foi seu comportamento lá em 2021? Você tirou o pé, você não investiu? Você cauteloso. Olhou, falou, pô, não vou investir,
Se arrepende de algum investimento que você não fez? Não, eu acho que a gente, olha, fizemos bem, fomos muito cautelosos. Fizemos algumas coisas pontuais, nada muito relevante. Mas a ordem foi assim, cuidado. Até porque na época do Covid eu não sabia o que ia acontecer. Não se entendia muito bem quais seriam os efeitos disso. Na Sul-América, por exemplo, o PEC 2021 foi um resultado incrível. E a gente tinha uma preocupação de, gente, vamos segurar o que for possível, porque esse pessoal que não foi ao médico, alguma hora vai começar a fazer exame. E de fato foi o que aconteceu, né? Durante 3 anos, todo o mercado de saúde sofreu muito. Então, acho que, graças a Deus, eu não me arrependo, não. Acho que foi um momento onde a resiliência, o cuidado prevaleceu. Luiz, a gente está chegando ao final. E no final, já estamos chegando no final. O papo aqui tá bom, foi rápido, nem pareceu que demorou tanto tempo aqui. E no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Então me diz o investimento que você se arrepende. Olha, tem alguns que eu me arrependo, para falar a verdade. Por dar uma lista, que eu já fiz muita bobagem, né? Porque eu já estou nessa jornada há 20 anos, então você pode imaginar, começando cedo na vida, às vezes a gente se empolga, acredita demais nas pessoas, é um pouco mais impulsivo, então a experiência mostra de tomar decisões com cautela e um olho sempre aberto. Mas tem um, particularmente, que eu me frustrei muito, foi na indústria cinematográfica, onde eu me envolvi comprando direitos autorais, não deu nada certo, eu não tive valor agregado nenhum, até recuperei meu investimento em grande parte, ok, mas perdi meu tempo, foi uma bobagem. E o contrário, o investimento que você se orgulha? Olha, não teria como dizer o contrário, a companhia de vinho. Assim, esse realmente eu tenho muito orgulho de ver como começamos, o que enfrentamos e como estamos. E realmente assim, é um prazer ver que hoje temos algo consistente, com grandes possibilidades de desenvolvimento. Um livro de cabeceira? Tem um que eu gosto muito, inclusive lá em casa todos leem, Alegria e Triunfo, que é um livro que, assim, sempre que você está, às vezes, em algum momento de mais dúvida, inseguranças, conflitos, ou qualquer coisa assim, lê ele, porque ele tem uma série de mensagens bacanas, ele te ajuda a olhar aquela situação que você está vivendo com outro prisma. Então, Alegria e Triunfo. Me diz um hobby. Arte. Arte. Amo arte. Sim, para mim é um hobby colecionar, ir em exposição, museu, me envolver, falar com artistas, inclusive encontrar em sebos ou leilões, o que for, itens que foram da família em algum momento. Então, às vezes, eu encontro livros que foram escritos por alguém da família, eu mando lá limpar, higienizar, eu troco a capa, ou encontro algum objeto que foi de alguém que era, sei lá, algum general de Napoleão, e tem vários, e aí eu posso buscar alguma coisa em volta disso. Porque justamente, Ralph, como eu lido com família, no caso a minha, é importante também lembrar de onde viemos. Então tem uma jornada muito longa de olhar para trás, para também pensar para onde vamos. Então acho que a história te ajuda a entender de onde você veio e um pouco do seu DNA também. Aí vamos olhar para frente e ver o que eu posso fazer. Não adianta só olhar para trás. O livro de passado é museu. Como é que eu posso me reinventar sempre, trazendo um dinamismo e perpetuar o legado da família. Legal. E, Luiz, para finalizar, todo mundo tem uma frase, um mantra que leva para a vida. Qual a sua? Temos que mudar tudo para continuar como estamos. Essa é uma frase famosa. Essa é muito boa. Porque quer dizer o quê? Se eu quero continuar com tudo que se faz na família e tudo mais, eu tenho que mudar, tenho que me reinventar. Não posso, de novo, ficar olhando para trás, achar que o passado... Não, esquece, o passado já foi. O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou inspirar a minha filha? Toda a dinâmica de sucessão, toda a dinâmica de continuidade, os times, como é que eu vou motivar as pessoas, sair da zona de conforto, aliás, não tem zona de conforto nenhuma, mas não deixar ninguém permear a zona de conforto e se reinventar permanentemente e quais são as tendências. Daí que é bacana ter um pouquinho de coragem em algumas iniciativas, porque são as novas tendências. Igual o AI, eu estava comentando, estou aprendendo muito sobre isso. Igual o Hashdex, estou aprendendo muito sobre isso. Mental Health, lá com o Solup. Então, muito importante se reinventar permanentemente em busca do futuro. Luiz, foi um prazer conversar aqui no Café com o Investidor contigo. Muito obrigado, Rafa. Prazer é meu. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Luiz de Segur de Charbonnier. Ele é o chairman da Enseada, que é o family office da família dos fundadores da Sul-América. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br,
ou na nossa página no YouTube. Aliás, aproveita para seguir a nossa página no YouTube, ativa o sininho que toda vez que tiver um programa novo, você vai receber uma notificação. Agora, se você prefere ouvir este programa, escolhe também o seu tocador preferido de podcasts, segue a gente e até o próximo episódio.